Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Daiane Rodrigues Lourenço, sou estudante do 6º ano do curso de Pedagogia, da Uniaselv. Olá, eu sou Luciana Monteiro, também estudante de Pedagogia do 6º ano do curso da Uniaselv. Nós vamos apresentar hoje para vocês a videoaula com o assunto A Reinvenção Docente em Tempos de Isolamento Social. Então, sejam todos bem-vindos. Essa videoaula é um dos produtos virtuais que fazem parte do projeto de extensão do estágio 2 das séries iniciais. O nosso estágio teve como foco a área de concentração Programa de Formação e Capacitação Docente, tendo como tema principal da pesquisa desafios da alfabetização em tempos de pandemia. A Luciana vai apresentar agora para nós do que se trata a nossa videoaula. Apresentação. Essa videoaula é voltada para o público dos professores das séries iniciais que atuam especificamente com alfabetização. Nessa videoaula, você verá algumas dicas e sugestões de como superar os desafios deste momento, focando especialmente nas ações que auxiliem no processo de alfabetização das crianças para o período de afastamento social provocado pela pandemia da Covid-19. Diante do cenário de afastamento social provocado pela pandemia da Covid-19, as escolas foram fechadas, como medida de prevenção à vida. Então, os professores, principalmente das séries iniciais, que é o nosso foco, se viram em meio a muitos desafios, Eles tiveram que se reinventar, inovar a forma como dão aulas, ministram aulas, rever as suas metodologias, descobrir novas ferramentas tecnológicas e trazer essas novas ferramentas para os seus cotidianos, Aprender, então, como interagir e mediar com seus alunos, aprender sobre o uso de novas ferramentas, planejar aulas síncronas, assíncronas, palavras que antes não faziam parte do cotidiano, escolar. E aí a gente fica pensando, quanto desafio, não é mesmo? Então, justamente pensando nesses desafios, essa videoaula foi criada para a gente ficar mais tranquilo, e então a gente vai trazer algumas dicas de como que a gente pode fazer para superar esses desafios, e essas incertezas que foram criadas a partir desse momento, tanto pelos professores quanto pelas famílias e pelos alunos também. Os objetivos, desse trabalho. Conheça os objetivos desta videoaula. Como superar os desafios deste momento, promover a reflexão quanto às práticas docentes e refletir as metodologias e planejamentos. Kelmy, vamos lá. Professores protagonistas. O que os professores precisam? Os professores precisam preparo, planejamento, que são a saída para a reinvenção docente. Aceitar os novos desafios com otimismo, buscar conhecimentos adequados de como utilizar as novas plataformas e ferramentas digitais, repensar as práticas docentes, compreendendo que são necessários criar atividades atrativas e motivadoras que realmente estejam dentro do contexto da realidade dos alunos. Planejar e organizar as atividades síncronas e assíncronas. Pensar novas formas de avaliação que sejam focadas no processo e diagnóstico das dificuldades da turma, identificando quais os alunos precisam de uma atenção especial e adequação de atividades que colaborem para o seu processo de alfabetização. Então, assim, a melhor forma que a gente tem de superar esses desafios desse momento é que nós, professores, sejamos protagonistas nas nossas ações. E que para ser protagonista, a gente precisa ter planejamento e ter um preparo e organização quanto às atividades, quanto o que a gente vai planejar, porque por mais que a gente pense
que é só mandar as atividades ou fazer uso das plataformas, como, por exemplo, o Google Classroom, por exemplo, ou o Drive, onde a gente vai postando as atividades, a gente precisa ter um planejamento e organização nesse momento, ainda mais do que se a gente estivesse em sala de aula. Então, assim, o modo como ensinamos e aprendemos, ele pode ser reconstruído. Né? A gente não vai construir, mas a gente vai se reconstruir, porque nesse momento a gente precisa, então, de se reinventar, achar uma nova forma docente de ser. E que para que a gente tenha professores, então, que sejam protagonistas, né, professores protagonistas, a gente também precisa ter também um respaldo. E esse respaldo, então, cabe também às responsabilidades que a escola precisa dispor, né? E quanto às instituições de ensino, o que elas precisam, né? Então, é preciso dar suporte aos docentes, familiares e alunos. Estimular seu quadro docente na busca por conhecimento, gerando formação continuada constantemente, ainda mais nesse momento. Proporcionar aos docentes, familiares e alunos orientação e auxílio quanto ao uso das novas ferramentas digitais. Então, mais do que só dar o login para as famílias, ajudar as famílias nesse login, a gente também precisa ter esse cuidado e esse olhar nessa formação, dando também esse suporte não só para os professores, né? Porque alguns professores ainda, embora a gente já tenha passado um ano mais ou menos de pandemia, ainda a gente encontra profissionais que ainda não se familiarizaram com as ferramentas digitais e famílias também que também não sabem usar. Então, a escola, esse é o papel principal da escola nesse momento, dar suporte tanto para os professores quanto para as famílias no uso dessas ferramentas. Renovar e ampliar o olhar sobre os métodos de ensino e formas de avaliação. Mais do que nunca, a gente precisa ter esse olhar cuidadoso, assim, nessa forma de avaliar. Por mais que tenha respaldo da lei e entrou várias novas decretos do que fazer, de como ser essa avaliação, a gente ainda percebe algumas escolas e alguns profissionais da educação tentando fazer uma avaliação como era feita antes. E agora a gente percebe que essas avaliações, elas não levam em consideração o processo desse aluno, né? A gente está num momento bem específico e bem delicado, que só aplicar prova qualitativa não quer dizer nada sobre o que o aluno vem aprendendo. Então, a gente precisa ter esse olhar, compreender que nesse momento a gente vai ter que reavaliar como que a gente faz uma avaliação, né? E focar nessa avaliação também, levando em consideração um processo desses alunos, não só a aquisição do conhecimento, mas sim o processo desse conhecimento. E mais do que nunca, a escola precisa estreitar os laços de parceria com a família, porque nesse momento as famílias são o nosso grande esteio. Eles estão fazendo o nosso papel de mediação, né? Os pais, os familiares, os responsáveis dessas crianças, nesse processo de alfabetização, são os mediadores. Então, não tem como a gente ter um sucesso durante o processo de alfabetização se a escola e os professores não compreenderem e não estreitarem esses laços de parceria junto com os familiares. E para que esses laços sejam estreitados, a escola ela precisa criar e estimular um canal aberto de diálogo com essas famílias, né? Entender o que essa família está passando, o que esse aluno está passando também, né? De que forma que a gente pode, então, conseguir auxiliar essas famílias durante esse processo, e para que isso aconteça, a escola tem que estar aberta, né? Não é questão de estar aberta com as portas, mas aberta para essa escuta ativa com as famílias, né, Lu? Sim, isso é muito importante, não é, Dai? O estreitar dos laços, essa parceria, como tu falaste, das famílias, né? E esse canal, né? Isso é muito importante para sanar e auxiliar as famílias neste momento tão delicado, né? Nós, como educadores, defendemos sempre esse acolhimento, não é? Da escola para com as famílias, mas esse momento, por ele ser tão delicado, mais do que nunca, a escola precisa estar aberta, né? A escola precisa acolher estas famílias, não é? Visto que muitas destas famílias estão passando por momentos
terríveis por perdas, não é? Não só perdas de coisas materiais, de trabalho, mas também perdas de entes queridos, não é? De familiares, e muitas vezes estas famílias se veem diante de tudo isso, não é? Desassistidas. E é um papel muito importante, uma responsabilidade da escola ter esse olhar, não é? Ter esse acolhimento com as famílias neste momento muito delicado que nós estamos vivendo. Às vezes a gente percebe assim que existe uma busca ativa, né, pelo aquele aluno que não está participando das aulas online, ou que não está entregando as atividades na escola para que elas sejam corrigidas e avaliadas, enfim, mas também falta esse olhar atento para essas famílias e compreender que momento que eles estão, né? A gente sabe de todas as dificuldades que a pandemia trouxe, né, de todas as esferas sociais, mas a gente precisa ter também esse olhar atento mesmo, essa acolhida mesmo com essas famílias e compreender que isso é responsabilidade sim da escola. A escola precisa sim, se quer ter esses alunos que eles tenham sucesso durante esse processo, mais ainda, claro que nas outras séries também, mas mais ainda na alfabetização, que é um processo extremamente delicado e é um processo que leva um tempo para acontecer. Então, assim, esse acolhimento com as famílias também faz parte desse processo, porque pensa uma família que perdeu algum ente querido, né? Alguém do seu seio familiar. Como é que essa família está tendo estrutura para lidar com essa perda, com toda a incerteza que o momento trouxe, e ainda para dar demanda para essa criança que está ali necessitando tanto de um auxílio durante as atividades escolares, né? Então, a escola precisa ter esse olhar atento, assim, desse acolhimento com as famílias. E principalmente nessa fase, né, da alfabetização, que é onde a criança mais precisa, né? Então, tão importante quanto o que se ensina e se aprende é como se ensina e como se aprende, né? Até porque nós, professores, a gente não tem como escapar disso, né? Ensinar e aprender é uma dobradinha, a gente vai ter isso para o resto da vida, quem escolheu esse caminho da docência, né? Então, a gente precisa entender como que a gente aprende enquanto professor, e já que a gente entende como que a gente aprende, a gente também vai conseguir ensinar como que se aprende, né? E a gente já falou de responsabilidades, então, dos professores, de professores protagonistas, de escolas que sejam acolhedoras, que tenham tudo isso, né? E os alunos, né? Onde é que ficam os alunos no meio de tudo, de todo esse emaranhado, né? A gente trouxe um ponto, assim, que a gente tem percebido que a gente precisa desenvolver nesses alunos uma autonomia, né? Esses alunos necessitam de uma autonomia. E para que eles sejam autônomos nesse processo do conhecimento deles, mesmo nas séries iniciais, porque é possível, eles precisam ser estimulados a desenvolver a autonomia, né? Principalmente dos estudos. E essa autonomia, ela é estimulada a partir da parceria da família com a escola. Não tem como a gente querer que um aluno seja autônomo sozinho, né? Ainda mais com uma tão tenridade assim quanto eles. Então, é primordial que a família e a escola estejam alinhadas. Além de estar alinhado e ter essa parceria, outro ponto muito importante na autonomia dessas crianças é estabelecer uma rotina de estudos, né? Com horário, com planejamento, né? Uma coisa bem regrada, porque eles estariam tendo isso em aulas presenciais. Então, e para que eles tenham isso também nessas aulas assim, em casa, no caso, né, aulas síncronas e síncronas, esse planejamento ele precisa ser feito por um profissional. Não é a família que tem que fazer esse cronograma de estudos e esse planejamento. Esse planejamento é responsabilidade daquele professor protagonista que a gente começou falando antes. Então, o professor titular da turma é o responsável por criar esse cronograma de estudos e enviar, disponibilizar, então, para essas famílias, para que elas possam auxiliar essas crianças durante esse processo. Não existe autonomia sem ter uma organização. E nós sabemos que as famílias, elas não têm esse olhar, porque não é da área delas, né? Esse não é o papel da família, saber as regras do que precisa contemplar um estudo. Isso é o papel do professor. O professor é que precisa organizar um cronograma semanalmente e disponibilizar isso para as famílias, para que elas possam em casa
organizar essa rotina de estudos. A partir dessa organização de estudos, então, se consegue uma melhor interação, uma melhor mediação e óbvio que vai ter uma manutenção de vínculo maior, porque essa criança vai estar estimulada diariamente e sabe que naquele mesmo horário, todo dia, ela vai ter aula, ela vai encontrar seus colegas virtualmente ou não, né? Que algumas não vai ter acesso ali na aula síncrona, mas ele sabe que naquele dia, naquele horário, é o momento de sentar, de estudar, assim como a gente tem esse cronograma, e aí entra o papel da família, também preparar, ter um ambiente propício para essa criança, né? Se ela não pode acompanhar uma aula síncrona, por exemplo, então que pelo menos organize um espaço de estudo, porque isso era assim que ela ia ter na aula presencial, né? Então, e isso são ferramentas que nós, professores, podemos auxiliar os pais nesse caminho, dessa autonomia dessa criança. Então, atividades motivadoras, o professor precisa criar atividades motivadoras, né, que contemplem muito mais do que o sistema alfabético, ortográfico de escrita. Não basta só ensinar para a criança vogal e as consoantes, não é só isso. A gente precisa começar a rever nossas práticas docentes e saber entender que, para que esse aluno tenha motivação para aprender, para se alfabetizar, ele precisa estar motivado. Então, assim, não vai ser através de folhinha retirada do Pinterest, pronta, e mandar e disponibilizar para essa família, porque isso não vai motivar os alunos, desculpa, mas não vai. Ou então pegar aquela atividade que a gente sempre aplica, né? Eu vou falar assim, mas que alguns professores aplicam, eu não aplico, né? Mas alguns professores aplicam desde sempre, há muitos anos, só vai trocando de turma e vai usando aquela apostila e aquelas mesmas atividades. Aquele caderno que já está grosso, de folhas colada, então o professor já vai usando aquele caderno, não é? Sim, aquela bíblia ali que alguns professores insistem em usar. Exatamente. Isso não vai motivar aluno, né? Isso não é rever a sua prática, isso não é ser um professor protagonista. Né? A gente está falando aqui de professores protagonistas, de professores que são especialistas da educação. Quando a gente escolhe trabalhar com educação, a gente está escolhendo se especializar numa área. E é importante que a gente comece a ter esse olhar e essa valorização da nossa profissão. E a melhor forma que a gente tem de valorizar a nossa profissão é nesse momento agora. Né? Mostrar o porquê que a gente escolheu. Né? Por que eu trabalho com educação? E como que eu trabalho com educação? Então, esse momento, como a gente falou lá no início, saber enxergar as oportunidades e o lado positivo é justamente esse. Olha, fazer do limão uma limonada, como diz o ditado. E a gente só vai conseguir isso se a gente realmente tiver muito conectado com os nossos alunos e saber compreender quais são as especificidades daquela turma. E ficar pegando atividade pronta na internet e simplesmente mandar para as famílias, desculpa, mas isso não é um processo de alfabetização, não vai ajudar essa criança nesse processo, e não é dessa forma que um professor é protagonista, muito menos especialista, né? Então, outra coisa também que vai ajudar na autonomia dessa criança é saber que ele tem professores disponíveis e dispostos a ajudar, né? Infelizmente, na pandemia, nós vimos, assim, muitos casos de alguns professores, sim, protagonistas, que fazem o seu papel, mas infelizmente, numa outra margem, a gente também vê alguns profissionais que não cumprem o seu papel, né? Que só dispõem as atividades lá e sequer sabe como é que está sendo desenvolvidas essas atividades pelas crianças em casa. Então, não tem como ter um processo de alfabetização assim. Exatamente. Daí, um professor disposto a auxiliar no processo de alfabetização, ele é aquele professor criativo, não é? Aquele professor que busca coisas novas, aquele professor que cria, não é? E isso é um professor disposto a auxiliar naquele processo de alfabetização. É aquele professor que hoje está diante daquela criança ali e ele está dando a sua aula, ele está preparando, ele está planejando a sua aula, mas ele já está vendo lá na frente o final, ele já sabe o objetivo, aonde ele quer chegar e os caminhos que ele vai percorrer, não é?
para chegar até no objetivo que é ver aquela criança alfabetizada, né? Exatamente. Então, esse professor disposto e disponível, não é? Ele é o professor criativo, né? O professor engajado, né? Que era o próximo tópico que eu ia falar, esse engajamento também dos professores. E isso, de certa forma, vai engajar essa família. Uma família que vê um professor disposto, que inova, que tenta buscar outras formas de envolver esse aluno, também vai motivar na outra ponta as famílias, pode ter certeza disso. Com certeza. Né? E a gente tem aí, olha, recursos hoje em dia, a gente tem uma oportunidade ímpar na mão, ímpar, porque se a gente for no Google e pesquisar formas de fazer atividades interativas, vai chover de ideias, sabe? Basta ter a disponibilidade e o engajamento desse professor para fazer isso. Exatamente. É óbvio que a gente sabe que, infelizmente, a gente tem uma desigualdade social muito grande no nosso país, que vai ter alunos que, infelizmente, não vão ter acesso às ferramentas tecnológicas, né? Por N motivos, por não ter acesso à internet, por não ter um aparelho específico para fazer isso. Mas a gente também tem que pensar naqueles alunos que também estão podendo ter isso, né? E aí isso não nos impede também de pensar alguma forma de atingir esse aluno que não está tendo esse acesso à tecnologia de uma outra forma. Por isso que eu digo, a gente precisa ter esse hábito de constantemente estar revendo as nossas práticas docentes. E quando a gente falou lá sobre avaliação, rever a forma de avaliação, é justamente isso, diagnosticar dentro da turma as dificuldades que aquela turma tem. Se eu tenho alunos que têm acesso à internet, mas estão desmotivados, vamos trabalhar para motivar esses alunos. Tenho dentro de uma turma 2, 3 alunos que não estão tendo acesso à internet, opa, eu tenho que fazer alguma coisa para buscar essas crianças, porque futuramente essas crianças vão ser atingidas. A gente já está tendo, assim, né, estudos mostram vários déficits que essa pandemia vai deixar, né, nesse processo de alfabetização em específico para esses alunos, e a gente precisa ter esse cuidado, precisa ter esse olhar, porque a gente está lidando com uma geração que já está sendo muito prejudicada com a pandemia, né? Não está tendo socialização, não está tendo interação com seus pares, nem com os professores. Então, assim, a gente precisa rever como a gente vai minimizar. É óbvio que ninguém aqui é super-homem ou Mulher Maravilha para solucionar as coisas assim com passe de mágica ou com superpoderes. Mas a gente pode, então, tentar achar um meio de minimizar essas dificuldades que a pandemia, infelizmente, nos trouxe. E para isso precisa de um professor, de um profissional que seja engajado e protagonista nas suas ações. Então, mais importante que saber é aprender como usar esse saber. Então, não basta só a gente ensinar para o aluno a ser autônomo, né? Ele precisa saber usar essa autonomia, precisa saber usar esse poder que ele adquiriu, né? Se a gente deu autonomia para a criança, ensinou ele como estudar, como fazer, deu a rotina direitinha, ok. E agora, como é que ele vai usar isso? Como que essas famílias vão usar isso, né? E aí, de novo, assim, a gente traz agora uma provocação, assim, uma reflexão, né? Que os professores e os responsáveis precisam estar atentos aos alunos, né? Demonstrando que estão, de novo, né? Disponíveis e dispostos para auxiliar sempre que necessitarem, né, Lu? E o importante é que essas crianças percebam que não estão sozinhas nesse processo, né? Sim. Eles ter, né, autonomia, não é? Não poder ser sinônimo de não receber suporte e auxílio. Tanto professores quanto familiares são essenciais durante o processo de alfabetização, pois são seus mediadores e suporte sempre que necessitam de ajuda, né? Então, é importante, né, que neste momento as crianças, né, que não estão, elas percebam que não estão sozinhas, que a família e que a escola estão caminhando juntas, né? E se nós queremos ver os alunos também
motivados, não é? Nós, professores, como nós falamos ali antes, precisamos ser motivadores também dessas crianças e das famílias, não é? E como que nós vamos ser motivadores das famílias? Fazendo o que nós falamos lá, acolhendo essas famílias, trazendo atividades com propostas diferentes, criativas, não é? E a criança, ela percebe, não é? É nítido. Sim. A criança percebe quando há há uma interação entre a escola, não é? Sim, e a família. Parceria, Ela percebe. Ela percebe. E isto é importante que nós, professores, não é? A gente nunca esqueça, e a gente sempre venha lembrar que isto ajuda muito no desenvolvimento dessas crianças. Esta parceria, não é? É importante que a criança perceba, tanto na família, a família com a escola e a escola com a família, não é? Quando nós falávamos ali a respeito das atividades, não é? De como a família vai conseguir ajudar o filho em casa, ajudar essa criança em casa, a escola precisa auxiliar esta família e a criança, ela percebe quando os seus familiares têm esse auxílio, não é? Sim. E isso motiva ela. Puxa, a escola, o professor, a minha família, estão todos engajados, não é? Para o meu aprendizado, não é? Para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento, não é? Então, isso é muito importante. Importante como nós colocamos aqui no trabalho, tanto professores quanto familiares são essenciais durante esse processo de alfabetização, não é? Exatamente. Por quê? Porque tanto a família quanto os professores são os mediadores, né? Eles são os mediadores para o auxílio, para auxiliar esta criança, não é? Eles é quem dão o suporte, não é, que essas crianças necessitam, né? E a gente não pode esquecer, né, que eu vou reforçar de novo ali, né, ter autonomia não é sinônimo de não dar suporte e auxílio para essa criança. Não Exatamente. É assim, olha, mandei lá para a família, tá tudo postado lá no Drive, tá lá no Google, vocês entrem lá, vocês façam. Isso não é suporte, falando no olhar do professor. E quanto família, também não é só preparar ali a mesinha da criança e colocar, agora senta aqui fulano, vai lá fazer as tuas atividades e eu vou sair, deu. Não é isso, é se demonstrar, não é ficar em cima da criança, né? Tudo tem que ter seu equilíbrio, né? Não é ficar em cima da criança, mas estar disponível, porque essa criança, ela tá num processo. E a gente sabe que tem crianças que sim, já tiveram uma bagagem muito boa para a iniciação de alfabetização, porém tem outras crianças que não. Ainda mais a gente está falando de uma pandemia que se estendeu, né? A gente está aí já quase indo para 1 ano e meio de pandemia. Então, assim, tivemos crianças que no ano passado vieram de uma educação infantil presencial e nem conseguiram vincular numa primeira série, e estão agora no 2º ano, ainda no processo de alfabetização. Temos uma geração que está chegando na primeira série, que o ano passado estava numa educação infantil que não estava presencial, então essas crianças também deixaram de ter vínculos, também deixaram de ter uma aprendizagem, uma bagagem para chegar nesse 1º ano. Então, assim, nós temos 2 gerações, falando assim, né, focando só no 1º ano e no 2º ano, não vou nem entrar no mérito do 3º ano ainda, mas só nas 2 primeiras séries iniciais, que estão, assim, extremamente prejudicadas, né? Então, a gente precisa entender que essas crianças, elas precisam ser estimuladas, sim, a ter essa autonomia, mas que elas precisam de um suporte, e um suporte realmente de qualidade, e um suporte que se demonstre interessada no que ela está fazendo. E esse interesse, ele motiva o outro se ele parte do professor. Se eu tenho um professor que está motivado, está com aquele olhar atento, sabendo das dificuldades que aquela turma teve, né? E para saber essas dificuldades, a gente precisa ter um critério de avaliação diagnóstico, né? Não é diagnosticar com síndromes, não estou falando nesse aspecto, estou falando de diagnosticar as deficiências que essa turma chegou. Como eu falei agora, temos um 1º ano, esse ano de 2021, que o ano passado não participou de uma educação infantil. Temos nesse ano também, de 2021, uma turma de 2º ano que não teve um 1º ano presencial
e que está, sim, extremamente, está com um déficit muito grande, uma janela enorme aberta de uma aprendizagem. Então, como que esses professores vão fazer para que essas lacunas sejam diminuídas, para que lá na frente, quando essa criança ingressar no 4º, no 5º ano, ela já tenha superado algumas fases, né? Como? Como? Eis a pergunta. Como? Sendo protagonista, né? E sem falar, Dai, que tudo isso também a gente vê dentro desse contexto, não é? Dessas crianças, as famílias, a angústia dessas famílias, não Exatamente. é? Aí a gente volta de novo, naquelas responsabilidades da escola, né? De acolhimento. Exatamente. Né? O olhar da escola, o olhar do professor, né? Exato. E aí aqui na conclusão a gente vai entrando já no finalzinho, assim, se preparando para o encerramento dessa videoaula, que está sendo muito mais uma live, né, Lu, do que uma videoaula, mas a gente trouxe algumas reflexões, assim, e sim, assim, eu gosto de ser bem provocativa, porque eu acho que para a gente poder refletir, a gente precisa, sim, tocar o dedo na ferida de algumas coisas, porque a gente precisa entender que esse momento precisa ser assim, a gente precisa mesmo debater o assunto e conversar e se instruir, porque esse momento a gente não sabe até quando vai perdurar, né? A gente já está se encaminhando para uma vacinação, uma grande vacinação, ainda bem nesse momento agora, hoje, já dos professores, o que é um avanço, mas nós não sabemos como que o ano que vem vai estar, né? A gente pode ser que já estejamos num quadro muito bom, né? Se encaminhando para uma rotina um pouco menos diferente do que a gente está vivendo agora, mas a gente também ainda está num momento incerto. Então, eu acredito que sim, eu acho que as ferramentas tecnológicas elas vão continuar, mesmo depois que tudo ir voltando aos pouquinhos, assim, a se ajustar, mas justamente por isso a gente vai precisar ter esse olhar e se reinventar ainda, porque esse momento a gente não sabe até quando vai durar, né? Então, e aí, diante desse cenário todo instável que a gente está vivendo, assim, e com essas angústias e essas incertezas que nos trouxe enquanto profissionais da educação, a gente precisa também ver um lado positivo de tudo isso. E eu consigo ter esse olhar otimista de ver esse lado positivo. E eu sei que a Lu, minha parceira de trabalho, também vê isso, né, Lu? Com certeza. E a gente percebe, assim, a gente tem percebido, né, tanto a Lu quanto eu, a gente já atua na educação, e a gente tem percebido que as famílias têm se demonstrado valorizando muito mais a profissão dos professores. Parceiras, professores, não é? Sim. E isso também, não é, isso também motiva o professor nesse tempo, né? Exatamente. Quando a gente fala que o professor ele precisa acolher a família, a escola precisa, mas essa é uma recíproca, né? Da família também com o profissional da educação, não é? Com o professor. Então, muitas famílias elas estão percebendo a importância desse trabalho, não é? Dos professores, estão valorizando todo o esforço do professor, não é? Nesse período de distanciamento, não é? Nós que temos já experiência, já estamos, não é? Dentro da área da educação, trabalhando, atuando, a gente percebe isso, não é? Percebe que as famílias, elas estão valorizando muito mais, não é? Famílias que antes não se aproximavam muito, não se inteiravam muito na questão do trabalho do filho, nas atividades. Hoje, elas tiveram que se alertar, tiveram que e esse momento foi assim propiciado para estreitamento desses laços de parceria, né? Claro que a gente tem os extremos, né? Temos também alguns profissionais também que não se ajudam, digamos assim, né? E por isso que a gente ficou batendo na tecla assim ao longo de toda a videoaula sobre a importância dos professores serem protagonistas, né? Serem protagonistas nas suas ações. Se a gente quer, enquanto docente, ser valorizado, a gente precisa valorizar o nosso trabalho. E a melhor forma que a gente tem de valorizar o nosso trabalho, de valorizar o tanto que a gente estuda,
é a nossa prática, né? Ela que vai dar esse caráter de valorização. E para que tenha esse caráter de valorização, a gente precisa de um profissional que esteja engajado, que esteja motivado, que esteja justamente com todos esses pontos que a gente trouxe, né? Desse olhar atento, de estar disponível, de estar disposto, de motivar. E esse é o papel do professor. Exatamente. Até porque não existe nenhuma outra profissão que não tenha passado por um professor. Então, se a gente tem hoje uma equipe de médico que está lá na linha de frente, salvando vida diariamente, esses profissionais passaram por mãos de professores. Então, assim, a nossa profissão ela é muito importante, a gente precisa ter esse papel de se olhar, enxergar a nossa valorização, para que o outro também consiga enxergar o quanto é valoroso o nosso papel. Exatamente. Quando nós, quanto profissionais, nos enxergamos, não é? Isso faz com que, isso propicia, não é? A valorização, não é? Das famílias em relação a nós, né? A nós educadores, a nós profissionais, não é? Então, é um caminho, não é? De duas mãos, não é? E aproveitando a tua deixa do caminho, então, a gente vai encerrando a nossa videoaula e a gente trouxe uma mensagem de reflexão, assim, e de esperança para esse momento tão incerto que a gente está vivendo. O Fernando Sabino nos fala assim: fazer da interrupção um caminho novo, fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte e da procura um encontro. Então, que todos nós, professores e profissionais da educação, possamos, então, durante esse caminho todo que a gente tem e desse momento tão incerto que a gente está vivendo, dessa procura, dessa ponte, dessa escada, desse sonho que a gente tem, encontrar a esperança, porque ela está logo ali e eu tenho certeza, assim, que a gente vai passar por tudo isso e daqui um pouco mais a gente já vai estar em sala de aula de novo com os nossos pequenos e tudo vai voltando aos pouquinhos, né? E a gente poder de novo, assim, dar o reencontro que a gente tanto quer. Né, Lu? É isso aí. É isso aí. Com certeza, com certeza. É o que a gente quer, não é? Como professores. Então, assim, em nome de todo o nosso trabalho que a gente teve, a gente gostaria de agradecer a atenção. Se vocês chegaram até aqui, que legal, a gente fica muito feliz. Obrigada pela paciência e muito obrigada. Lu? Obrigada, colegas, obrigada, prof, e que o nosso trabalho sirva aí de motivação, não é? Para todas nós, tá bom? Exatamente. Um abraço. Abraço.